O sol poente banha Jerusalém em tons dourados, enquanto Jesus e seus discípulos se reúnem em uma sala simples, iluminada por tochas tremeluzentes. O ar está carregado de expectativa. Jesus, um homem de 33 anos, cabelos longos e castanhos, olhos profundos e serenos, ergue um pedaço de pão diante de seus seguidores. Este é o meu corpo que é dado por vós. Sua voz é calma, mas carregada de emoção. Os discípulos observam atentamente enquanto ele parte o pão e distribui entre eles. Em seguida, ele ergue um cálice de vinho. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O silêncio na sala é absoluto. Pedro, João e os demais discípulos trocam olhares incertos, sentindo o peso das palavras do Mestre. Lá fora, a noite cai sobre Jerusalém. A lua cheia brilha no céu quando Jesus e seus discípulos caminham pelas ruas estreitas até o jardim do Getsêmani. Sob a copa de oliveiras antigas, ele se ajoelha, os olhos voltados para o céu. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Seu rosto está banhado de suor e angústia. As gotas de suor se tornam como sangue, escorrendo por sua pele. Pedro, Tiago e João, que deveriam vigiar, adormecem a poucos metros de distância. Subitamente, o silêncio é quebrado pelo som de passos apressados. Soldados romanos e guardas do templo avançam, tochas em punho, liderados por Judas Iscariotes. O traidor se aproxima, seu rosto marcado pela hesitação, e beija Jesus na face. Com um beijo, entregas o filho do homem? Jesus murmura. O caos se instala. Pedro saca sua espada e ataca um dos guardas, cortando sua orelha. Mas Jesus levanta a mão. Guarda tua espada. Com um toque gentil, ele cura o ferimento do homem. Os soldados o agarram e amarram seus pulsos. Os discípulos, tomados pelo medo, fogem na escuridão. Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. O salão, iluminado por tochas, está cheio de figuras poderosas do Sinédrio. O sumo sacerdote Caifás, um homem de idade avançada, com uma longa barba grisalha, fita Jesus com desdém. Você é o Filho de Deus? Jesus, sereno, responde, tu o disseste. Murmúrios enchem o salão. O sumo sacerdote rasga suas vestes fingindo indignação. Blasfêmia! Gritos ecoam pelo salão enquanto falsas testemunhas se levantam para acusá-lo. Lá fora, Pedro se mistura à multidão, tentando permanecer despercebido. Mas uma criada o reconhece. Você também estava com ele? Pedro nega, o medo estampado em seu rosto. Mais 2 vezes é confrontado. E mais 2 vezes nega conhecer Jesus. No mesmo instante, um galo canta. Pedro se dá conta do que fez. Seu coração se despedaça e ele foge para a noite, soluçando amargamente. Enquanto isso, Judas, atormentado pelo remorso, joga as 30 moedas de prata aos pés dos sacerdotes. Pequei entregando sangue inocente. Mas eles ignoram seu desespero. Desesperado, ele foge da cidade e, num bosque solitário, tira a própria vida. Jesus é levado ao governador romano, Pôncio Pilatos. O palácio é imponente, com colunas de mármore e soldados romanos em armaduras brilhantes. Pilatos observa Jesus intrigado. Tu és o rei dos judeus? Jesus responde calmamente, meu reino não é deste mundo. Pilatos não encontra culpa nele, mas a multidão enfurecida exige sua crucificação. Crucifica-o! Pilatos hesita, então lava as mãos em um gesto simbólico. Estou inocente do sangue deste justo, e entrega Jesus para ser açoitado. No pátio da fortaleza romana, Jesus é amarrado a um pilar de pedra. Um soldado cruel empunha um chicote de couro entrelaçado com pedaços de metal afiado. O primeiro golpe rasga a pele de Jesus. Outro e outro. Ele estremece, mas não grita. O chão de pedra se mancha de vermelho. Após a tortura, os soldados zombam dele, vestindo-lhe um manto vermelho e pressionando em sua cabeça uma coroa de espinhos. Carregando sua cruz sob o sol escaldante, Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém. O peso do madeiro o faz tropeçar. O suor e o sangue misturam-se em seu rosto. Uma mulher, Verônica, atravessa a multidão e enxuga seu rosto com um pano branco. Jesus olha para ela com gratidão antes de ser empurrado adiante pelos soldados.
No Gólgota, as estacas de ferro perfuram seus pulsos e pés. O martelo ressoa, ecoando por todo o monte. Com um último golpe, a cruz é erguida. Jesus olha para os que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A terra escurece, o vento uiva. O véu do templo se rasga de alto a baixo. O centurião romano observa tudo e murmura. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Com sua última força, Jesus ergue a cabeça. Está consumado. Seu corpo relaxa e seu espírito se entrega. Seu corpo é retirado da cruz e colocado no sepulcro, uma caverna de pedra lacrada por uma enorme rocha. Guardas romanos montam vigilância. Mas na alvorada do terceiro dia, algo extraordinário acontece. Uma luz ofuscante irrompe do túmulo. O anjo, em vestes brilhantes, surge diante das mulheres que vieram visitar o sepulcro. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. No jardim, Maria Madalena chora, pensando que roubaram o corpo de seu mestre. Mas uma voz suave a chama. Maria! Ela ergue os olhos, incrédula. Rabone! Jesus está diante dela, vivo. Pouco depois, ele aparece a seus discípulos, que atônitos o tocam e o veem comer diante deles. A dúvida dá lugar à fé. E assim, a história da redenção foi selada. Ele venceu a morte para dar vida eterna à humanidade. Os discípulos ainda estão em choque. Como pode ser real? Ele estava morto e agora está aqui diante deles. Seus olhos brilham com uma paz indescritível e seu sorriso carrega uma certeza que nenhum deles jamais sentiu antes. Jesus os observa com amor. Ele estende as mãos marcadas pelos cravos e diz: a paz esteja convosco. Um silêncio profundo preenche o ambiente. Tomé, que antes duvidava, agora não tem mais palavras. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ele toca as feridas nas mãos de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Ele sussurra, sua voz embargada. Jesus sorri e responde: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Lá fora, o vento sopra suavemente e o céu se ilumina com o brilho do amanhecer. O mundo jamais será o mesmo. A morte não teve a última palavra. Os discípulos agora entendem tudo o que sofreram, toda a dor, toda a tristeza. Não foram o fim, mas apenas o começo. A cruz, antes símbolo de vergonha, agora se torna símbolo de vitória. A sepultura vazia não representa apenas um milagre. Ela representa a esperança para toda a humanidade. E essa esperança não é uma história distante, é viva, é eterna, porque ele vive.